alcançado os seus lares, seja alcançado por bênçãos, curas, por libertação, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Shalom, irmãos. Como é palpável, né? A presença de Deus nesse lugar. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele já fez, né? O Senhor está trabalhando, os anjos dele estão trabalhando neste lugar, o Espírito Santo de Deus. E nesse momento nós vamos dar continuidade. O tema da mensagem dessa noite que o Espírito Santo colocou no meu coração é: o avivamento começa em mim. Vamos falar todos juntos? O avivamento começa em mim. O avivamento começa nas nossas vidas, em cada um de nós. Nesse momento nós vamos abrir nossas Bíblias em Joel, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 28. Joel 2, do versículo 28 ao versículo 32. Vou ler aqui na minha versão, vocês vão acompanhando lá. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua preciosa palavra. Assim, ó Pai, como diz lá em Isaías 55:11, a Tua palavra, a palavra que sai da Tua boca, ela não volta vazia, mas ela encontra lugar para aquilo que lhe apraz. Que essa palavra, Pai, comece a se movimentar no âmbito do espírito e no físico. E que essa palavra comece a trazer vida nesse ambiente. Que essa palavra comece a trazer vida em cada casa que está ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. E que o Senhor venha avivar os nossos corações, a Tua obra no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra ela é um martelo que esmiuça a penha. Muitas vezes o nosso coração é endurecido pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência, pela religiosidade. Pai, que nessa noite, Pai, o nosso coração seja esmiuçado pela Tua palavra. Que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil. Pai, que ao cair essa boa semente, ela venha produzir a 100 por 1 para o Teu reino celestial. Pai, nós proibimos qualquer movimentação neste ambiente que não seja de Ti, que não seja do Teu Santo Espírito. Nós proibimos, Pai, qualquer espírito contrário a Ti neste ambiente. Sejam amarrados, manietados, impedidos de agir neste local. O único Espírito, Pai, que nós aceitamos neste lugar é o nosso amigo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste ambiente. Vai fazendo a Tua obra regeneradora. Vai fazendo a Tua obra transformadora. Em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade neste ambiente. Faça conforme Tu queres. Nós não temos aqui uma agenda pronta. Por isso nós estamos na Tua total dependência. Não nos deixa, Pai, atrapalhar a Tua vontade, o Teu agir, o Teu mover nessa noite. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos Te ouvir. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser direcionados. Nós queremos ser instruídos pela Tua palavra. Fique à vontade neste ambiente. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa noite é: o avivamento começa em mim. Nós ouvimos falar muito sobre esse tema, né? Avivamento. Nós temos uma grande promessa de avivamento sobre a nação brasileira. Nós temos uma grande promessa de avivamento sobre o mundo antes, né, do retorno de Yeshua aqui na terra. E vários profetas renomados do mundo inteiro, inclusive da nação brasileira, teve um encontro profético aí nesse ano.
E um profeta renomado, ele veio dizendo sobre o grande avivamento que nós teremos sobre essa nação. Mas o avivamento, ele sempre começa através de uma pessoa. Nós vemos um exemplo disso, é lá na Rua Azusa. Eu creio que a maioria aqui conhece, né? Principalmente os pentecostais conhecem muita história da Rua Azusa. Como começou esse grande avivamento? Começou ali com um homem e uma mulher que sentiram sede e fome da presença do Senhor. E eles ali começaram então a buscar pela face do Senhor dia e noite. E ali começou então uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Ali a história relata, né, depois vocês podem pesquisar, o avivamento da Rua Azusa. Ele foi há 100 anos atrás. E neste avivamento foi profetizado que haveria uma segunda onda dessa de avivamento sobre a nação brasileira. E um desses avivalistas, esse homem, a história relata, existe até livros contando, que ele colocava ali a sua cabeça dentro de uma caixa de papelão, para que ele ficasse ali isolado de todo o barulho, né, de tudo aquilo que pudesse atrapalhar. E ali ele começava a orar, a clamar, né, a chorar diante da presença do Senhor. E a história, né, relata, a história real, que ali começou então uma manifestação que a nuvem de glória, ela começou a vir sobre aquele lugar. E era uma nuvem que você podia ver a olho nu. E as pessoas que passavam naquele lugar, elas eram tomadas por aquela presença. As pessoas que passavam naquele lugar, elas eram tomadas por aquela nuvem. E de repente os bares foram fechados, né? Os prostíbulos foram fechados, porque já não tinham mais pessoas para frequentar aqueles ambientes. As pessoas que passavam em volta daquela casa, elas caíam no poder e manifestação do Espírito Santo de Deus. Esse é o avivamento. Mas começou ali na vida de um homem que um dia ouviu, né, falar dessa chama, dessa centelha que acendia no coração do homem. Ele disse: eu quero essa centelha no meu coração, eu quero experimentar isso que Deus tem para mim. Se nós formos ver na história da igreja, todos os avivamentos que começaram foi um homem ou uma mulher de Deus que começaram a se posicionar no âmbito do Espírito. E ali o Espírito Santo de Deus começou a se mover através daquela pessoa. E aquele avivamento foi se estendendo. Eu creio que foi no ano passado, nós vimos uma faculdade, onde ali eles começaram cantando, adorando ao Senhor. E aquela adoração, ela começou a fluir, ela começou a romper. A nossa adoração, enquanto nós estávamos aqui orando, existe, né, o primeiro céu, que é quando é esse céu azul que nós estamos vendo. Depois existe o segundo céu, é onde estão ali as regiões celestiais, onde estão os principados, potestades, que a Bíblia relata. E a nossa adoração, a nossa oração, ela precisa romper este segundo céu, para que possa chegar ao terceiro céu. E ali, meus queridos, ela ser recebida, ela move a mão de Deus. E nós vemos que naquela faculdade, eles então conseguiram romper o segundo céu. E essa adoração chegou ao terceiro céu. E Deus recebeu. E ali eles não conseguiam mais sair daquele ambiente. E ali foram pessoas de várias partes do mundo que começaram a ir para essa faculdade, porque também queria experimentar aquela nuvem de glória. O avivamento começa a partir de mim, a partir desse desejo, dessa fome que eu tenho de ter mais de Deus. Todos nós, meus queridos, temos uma centelha de Deus em nós. Quando Deus criou o homem, Ele colocou uma centelha dele dentro de nós. E essa centelha, ela precisa ser acendida. Essa chama, ela precisa ser acesa dentro de nós. Quando essa chama acende, nós começamos a sentir a presença de Deus. Nós somos saciados pela presença de Deus. E aí começam a vir as manifestações do Espírito Santo no nosso meio. Nós vemos, né, no texto que nós abrimos o culto nessa noite, lá em Atos 2, falando sobre um avivamento. Falando sobre o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Terminou a Páscoa, e aí é uma cultura de Israel, né, algo deixado por Deus. E terminando 7 dias de Páscoa, então se começa uma contagem do homem. O que é essa contagem do homem? É 50 dias em que o povo está ali na presença de Deus, com seu coração contrito, se arrependendo dos seus pecados, né, se alinhando com o Eterno.
E Jesus, então, ele morre justamente na Páscoa, o Cordeiro vivo, que tira o pecado do mundo. E ali, então, quando ele ressuscita, ele fica 40 dias. Esses 40 dias eram os 40 dias da contagem do homem. E ele, então, aparece ali para os seus discípulos, ele come com os seus discípulos, e depois ele disse: olha, está chegando o meu momento de ascender ao céu. Mas não saiam de Jerusalém, porque eu enviarei o meu Espírito Consolador. Não saiam daqui, até que do alto venha poder. O avivamento vem com o poder do alto. E eles, então, a Bíblia relata no livro de Atos, que este povo ficou num local chamado cenáculo. E ali eles ficaram orando constantemente. Mas nesse período, meus queridos, muitos que estavam ali receberam uma promessa. Porém, alguns desanimaram e foram para casa. Mas outros insistiram. Muitas vezes nós começamos a buscar, e aí nós não sentimos nada. E nós achamos que nós temos que sentir, para que venha o avivamento e o Espírito Santo de Deus comece a agir nas nossas vidas. Mas quando nós começamos a clamar, o mundo espiritual, ele é invisível, mas real. Muitas vezes nós não sentimos, mas já está tendo uma movimentação no âmbito do Espírito. Os nossos sentidos espirituais, eles vão ficando sensíveis para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, para que nós venhamos sentir a presença de Deus. Então, o que aconteceu? O primeiro dia nada aconteceu, alguns voltaram para casa. Tem até um louvor, que fala assim, uns resistiram, outros ficaram, E ali no segundo dia, outros voltaram, e assim foi. Meus queridos, com 10 dias, quando fez 50 dias, os 50 dias de Pentecostes, aquele local ali em Israel estavam cheios, em Jerusalém, estavam cheios de pessoas, porque eles estavam na contagem do homem, e estavam terminando a festa da Páscoa, eles estavam vindo para Jerusalém, para ir ali ao templo, para prestar culto ao Senhor. E ali, meus queridos, aquele grupo que estava no cenáculo, a Bíblia relata que eram cerca de 120, eles persistiram. A nossa vida espiritual, ela precisa ser de persistência. Precisa ser de um desejo no nosso coração ardendo e nós persistindo a cada dia. O que o Senhor quer nos dizer nessa noite? Assim como a salvação, ela é individual, o avivamento também precisa ser espiritual. Como é glorioso quando nós estamos em um ambiente de glória. Essa semana o Senhor falou algo muito especial, muito forte no meu coração. Deus falava comigo que o que atrai as pessoas é a presença de Deus. Na Rua Azusa, o que atraiu foi a presença de Deus. O que atrai você para um ambiente é a presença de Deus. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas coisas acontecendo no meio cristão, muitas festas, muitos eventos acontecendo para prender as pessoas, mas elas ficam ali num tempo só determinado e de repente elas saem por quê? O que segura as pessoas no ambiente é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela precisa começar aonde? Em mim. Ela precisa começar no meu coração. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus então veio sobre aquele povo. E a Bíblia relata que veio como labaredas de fogo. E foi enchendo aquelas pessoas. E aquelas pessoas saíram dali falando em novas línguas. Eram pessoas de vários locais que iam para Jerusalém naquela época. Porque eles iam ali para prestar o seu sacrifício a Deus. Para prestar o seu culto a Deus. Então eram pessoas de várias partes do mundo que estavam ali. E aí as pessoas foram tomadas de uma presença. E aqueles que estavam no cenáculo começaram a falar nas línguas daquelas pessoas, para que todos pudessem ter conhecimento daquilo que estava acontecendo naquele lugar. E a Bíblia relata que foi uma glória tão grande. Em uma mensagem simples de Pedro, cerca de 3.000 almas se converteram. Antes, meus queridos, eles passaram por aquele processo do Espírito Santo vir sobre eles, aquele avivamento sobre aquele povo. Eles estavam ali diante de Jesus, diante de Yeshua, mas eles ainda não tinham entendido o processo. Só um minutinho. Senhor, na autoridade e no poder, que é no nome de Yeshua HaMashiach, todo demônio que vem no meio do teu povo para causar sonolência, cansaço físico, distração, nós amarramos agora e impossibilitamos de agir neste lugar, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor comecem agora a despertar o teu
violência, a nossa mente vagando. Deus quer fazer algo hoje neste ambiente. Aleluia. Não é a sua oportunidade. Amém? Então, nós vimos que eles foram ali tomados pela presença do Espírito Santo de Deus. Até então eles caminhavam com Yeshua. Eles estavam ali do lado de Yeshua, mas eles ainda não tinham entendido o propósito. Eles ainda não tinham entendido porque o Espírito Santo de Deus ainda não estava com eles. O avivamento, então, ele vem, gente, com a presença do Espírito Santo em nós. Essa presença crescente, essa chama, essa centelha, ela ardendo no nosso coração. E nós sendo inconformados a cada dia pela presença do Senhor. O avivamento começa em mim e começa em você. Nós estamos debaixo de uma promessa sobre essa nação. E é maravilhoso, meus queridos, quando nós vemos, a cura no meio do povo, pessoas sendo usadas no dom de cura, palavras de conhecimento, sinais, revelas de anjo. Nós temos visto, esse é um dos sinais dos avivamentos desse tempo. Pó de ouro, pó de diamante, nós temos visto, penas de anjo. Isso são manifestações sobrenaturais do avivamento do Senhor. Mas esse avivamento precisa começar em mim. Ele precisa começar da minha intimidade com Deus, a cada dia, assim como já foi falado aqui pelo pastor Heraldo. Não existe avivamento sem intimidade com o Pai. Não existe avivamento sem a leitura da palavra. Não existe avivamento, meus queridos, sem um tempo de oração com Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, nos diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, o avivamento, nós vimos que ele começa primeiro com o que? Persistência. A nossa persistência em continuar buscando a Deus. Aqueles discípulos que estavam no cenáculo, eles poderiam também ter desanimado e voltado para casa e não ter participado daquilo que Deus estava para derramar sobre a vida deles. Mas eles foram persistentes. Eles ficaram ali, meus queridos, 10 dias ininterruptos, orando, buscando a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Enquanto um grupo orava, o outro descansava, o outro orava. E ali eles adoravam, até que a promessa do Senhor se cumpriu. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa de avivamento sobre as nossas vidas, sobre a nação brasileira. O segundo passo para esse avivamento é o que? Santidade. Meus queridos, quando Deus quer levantar um coração avivado, Ele vai começar a fazer o que? A nos separar, o que é santo. A Bíblia, no texto que nós acabamos de falar, que sem santidade nós não veremos a Deus. Sede santo porque eu sou santo. Santidade, sermos separados das coisas desse mundo, daquilo que nos separa de Deus. Se nós queremos viver este grande avivamento, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, sermos tomados da presença do Senhor, aonde nós passarmos, os demônios vão sair gritando, batendo em retirada, porque o reino está sendo estabelecido pelas nossas vidas. Se nós queremos isso, nós precisamos nos separar. Ele começa, meus queridos, nos separando. Hoje eu estava falando com uma pessoa aqui, quando não tinha chegado ainda, a maioria, e ela falando que o ciclo de amizade dela tem mudado. Parece que aquelas pessoas já não fazem mais sentido. Eu falei, também passei pelo mesmo processo. O que acontece? O Senhor começa a nos separar. O Senhor começa a nos tirar de convívio de pessoas, porque o Senhor começa a alinhar o nosso coração, meus queridos, aquelas pessoas que fazem parte do propósito, que fazem parte do chamado que Ele tem para as nossas vidas. Então, se você tem buscado este avivamento, se você tem buscado essa santidade, não se preocupe. Se muitas pessoas começam a se afastar da sua vida, se o convívio com algumas pessoas já não são mesmo, é o Senhor te separando. Também a renúncia. Nós precisamos começar a renunciar aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, aquilo que nós sabemos que está ali para causar qualquer tipo de dano às nossas vidas, ao nosso espírito. Nós precisamos renunciar. Não só, meus queridos, pessoas que Deus vai tirando, mas coisas que nós sabemos que desagradam a Deus. Como o quê? Falarmos da vida do próximo, como mentirmos, como comprar
santificação. A Bíblia diz que todos nós pecamos e separados nós estamos da glória de Deus. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Por quê? Todos nós pecamos. E como eu vou ser santa? Como eu vou ser santo se eu peco? Mas a diferença, quando nós estamos alinhados com Deus, querendo viver esse novo de Deus, querendo viver este avivamento, nós muitas vezes erramos sim. Mas o que nós fazemos imediatamente, nós percebemos, confessamos e nos arrependemos desse pecado, buscando ter uma vida de santidade. Nós, meus queridos, a partir do momento que nós estamos sendo separados, nós passamos a buscar mais a face de Deus. Isso vai nos fazendo a cada dia mais parecido com Yeshua. Paulo entendia isso muito bem. E ele dizia que ele tinha um bom perfume. Nós precisamos ter um bom perfume de Cristo. O que é esse bom perfume? É nós sermos tão parecidos com Cristo. E aonde nós passarmos, nós vamos exalar esse perfume. Aonde nós passarmos, eu não preciso chegar para as pessoas e dizer, eu sou cristão. Não, se nós pisarmos no ambiente, nós somos tão parecidos com Yeshua, nós somos tão parecidos com o nosso mestre, que as pessoas vão olhar para nós e já vai identificar. Ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Por exemplo, quando nós convivemos muito com uma pessoa, principalmente marido e mulher, o esposo e a esposa, nós passamos a conviver ali juntos há tanto tempo que nós passamos a ter as características um do outro, passamos a ter os mesmos gostos, e às vezes quando você vê aquele casal, até a aparência vai mudando, um fica até parecido com o outro. Por quê? A convivência. Nós convivemos tanto que nós passamos a sermos parecidos com aquela pessoa. Assim precisa ser com Deus, assim precisa ser com Jesus. A nossa convivência precisa ser tanto com Ele que nós precisamos sermos parecidos. Eu não preciso me identificar quem eu sou. Aonde eu chego, eu exalo o perfume de Cristo. Eu exalo o bom perfume de Cristo. Eu mudo o ambiente. Aonde eu entro, a minha presença transforma o ambiente. E as pessoas dizem como é agradável. Quando eu vejo o fulano chegando, quando eu vejo aquela pessoa chegando, que paz que ela traz no meu coração, o ambiente sendo mudado. Não é por mim, é pela presença de Yeshua que está na minha vida. Eu sou tão apaixonado por Ele. Eu vivo com Ele todos os dias, eu converso com Ele todos os dias, eu busco por Ele, eu busco pela palavra viva. Então eu pareço com Ele, eu pareço com o meu mestre. Paulo dizia, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Seguir a Cristo também tem marcas. Tem momentos de renúncia, como nós falamos, e às vezes essas renúncias doem em nós. Paulo disse que ele carregava as marcas de Cristo porque ele recebeu muitas chibatadas, açoites, e ele carregava essas marcas no corpo dele. Ele foi mordido ali por uma cobra, ele carregava as marcas no corpo dele, mas ele sabia que tudo isso era por amor a Cristo. Ele era apaixonado pela presença de Cristo. E aonde ele chegava, ele mudava o ambiente. Aonde ele chegava, ele mudava a frequência daquele lugar, porque ele carregava nele as marcas de Cristo. E aí eu pergunto para nós nessa noite, qual o perfume que nós temos exalado? Será que nós temos, assim como Paulo diz na sua palavra, nós temos exalado o bom perfume de Cristo? Quais são as marcas que nós carregamos? A marca do engano, da mentira, da vaidade, da religiosidade? Ou será que nós temos carregado em nós as marcas de Cristo? Essas renúncias deixaram marcas, foram percas no caminho, foram coisas que nós tivemos que abrir mão, pessoas que amávamos, muitas vezes que se afastaram de nós pelo chamado, pelo processo, e deixaram marcas em nós. Quais as marcas que nós temos carregado? As marcas de Cristo? Santidade, meus queridos, é quando alguém passa o tempo com Deus, alguém que se separou para Deus. E quais são as características de alguém que vive em santidade? Alguém que se separou para Deus, alguém que se posicionou na presença de Deus e disse, eu não vou mais me contaminar com o pecado. Essa é a marca, essa é a característica de alguém que carrega nele as marcas de Cristo, alguém que se santificou, meus queridos. Eu não tenho mais eu não tenho mais nenhum vínculo com o pecado. Nada que vai me tirar da presença do Senhor, nada que vai me contaminar. Eu mesmo passo a me conhecer
eu mesmo começo a ver que essas coisas já não condiz mais com o meu dia a dia. E ali então eu passo o quê? Eu passo todo o tempo, né, a buscar a santidade na minha vida. Os pensamentos, meus queridos, que vêm em mim, já são os pensamentos puros. E eu começo a renunciar àqueles pensamentos contrários a Deus, aqueles pensamentos impuros que vêm na minha mente para me tirar da presença do Senhor. Então, o que é santidade? Santidade é uma obediência radical. Né? Nós declaramos que nós pertencemos a Deus, que nós servimos a Ele e que nós nos separamos para Ele. Através da santidade, nós vamos desenvolvendo em nós os frutos do Espírito. A partir do momento que nós procuramos essa vida de santidade, os frutos do Espírito, eles começam a fluir em nós. E quais são esses frutos do Espírito? Paz, bondade, fidelidade, mansidão, amor, domínio próprio e alegria. São 7 frutos do Espírito que nós começamos, então, porque esses frutos do Espírito eles começam a fluir através de nós. Aonde nós estivermos, nós vamos desenvolvendo esses frutos do Espírito. Será que nós temos vivido em santidade, desenvolvido esses frutos do Espírito? Ou será que nós temos desenvolvido as obras da carne? Que é justamente o contrário dos frutos do Espírito. Quais os frutos que têm estado em nós? O cristão que não tem os frutos do Espírito é porque ele não está em santidade. Ele não passa tempo com Deus, ele não tem intimidade com Deus. Porque quem passa tempo com Deus, ele tem as características de Deus. Ele tem o bom perfume de Cristo. E aí nós perguntamos nessa noite, quais os frutos que nós temos desenvolvido? Aonde nós estamos? Quando nós estamos cheios de Deus, nós exalamos a essência e o caráter de Yeshua. Nós influenciamos o mundo com amor, bondade, verdade, sendo um aroma de vida para o mundo. Se nós queremos, meus queridos, viver este avivamento, se nós queremos sermos cheios do Espírito Santo, fluirmos nos dons, aonde nós passarmos, os demônios baterem em retirada, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, manifestações dos dons, assim como aconteceu com aquele povo no dia de Pentecostes, assim como nós vimos nestes avivamentos. Se nós queremos, nós precisamos de intimidade com Deus. Não há outro caminho. Se nós queremos viver este avivamento, nós precisamos de uma vida de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Santo, separado. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela revelação da sua mente. Nós precisamos todos os dias termos uma mente transformada pela palavra de Deus. Essa palavra precisa estar no nosso coração. Essa palavra precisa estar impregnada no nosso DNA. E ela precisa causar essa transformação em nós de dentro para fora. Que nessa noite você possa entender e dizer, Senhor, eu quero, Senhor, que essa centelha do Senhor venha acender no meu coração. Peço que você fique de pé nesse momento. Você que entendeu a palavra que o Senhor nos entregou, que este avivamento, ele como ambiente profético, um ambiente avivado, ele traz a presença de Deus no nosso meio. Nós vimos que quando Saul, ele foi separado como rei, o Senhor então disse que ele iria passar em um determinado lugar, e que lá estaria um monte de profetas. E ele foi ali e ele começou a profetizar, porque ali havia um ambiente profético. Mas haviam ali os verdadeiros profetas, aqueles de intimidade com Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ser direcionado por Deus, é tempo de santidade, é tempo de renúncia, é tempo de uma entrega, é tempo de intimidade com Deus, é tempo de você ser reconhecido por Deus como filho de Deus. Aonde você passar, você exalar o bom perfume de Cristo. E você, aonde você passar, os frutos do Espírito serão evidenciados na sua vida, porque você carrega as marcas de Cristo em você. Nesse momento eu vou estar orando e eu vou pedir o Heraldo que esteja me ajudando nesse momento. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Nós chamamos agora a existência a essa palavra. A palavra de Deus, ela diz que ela não volta vazia, mas ela encontra lugar aquilo que lhe apraz. O Espírito de avivamento está sobre este lugar.
Você que fala em línguas, pode começar a falar em línguas. Você que não fala, né, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele pode tocar em você agora. As suas línguas espirituais podem ser destravadas. Comece agora a gerar no seu espírito uma sede, uma fome pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Assim como aqueles 10, eles estavam ali, aqueles 120 ficaram 10 dias no cenáculo. E eles ficaram ali aguardando e foram tomados pela sua presença. Eu estou aqui nessa noite também. Eu quero ser achado pelo Senhor. Toque em mim, Espírito Santo. Vai avivando a tua obra no meu coração. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, neste ambiente de glória, sobre este lugar. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Santo Espírito comece agora, Pai, a trabalhar neste ambiente. Que a nuvem de glória, Senhor, comece a descer sobre este lugar. Que o teu Santo Espírito comece a ativar os teus filhos. Pai, labaredas de fogo, Senhor, sobre este lugar. Línguas de fogo, Senhor, sendo repartidas sobre este lugar. Em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que não falam línguas, comecem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, a palavra sendo ativada pelos anjos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus. Que a nuvem de glória, Senhor, comece aqui sobre este lugar. Em nome de Jesus. Que os santos, Senhor, anjos específicos comecem a se movimentar. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Pai, os corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Rabassuia da Ramacheri and Rabassuia da Ramacheri. Rabasso que anda Ramacheri que anda Ramacheri. Revia da Ramacheri and Rabasso que anda Ramacheri. Rabasso que anda Ramacheri. Comece a queimar em cada coração, comece a queimar em cada vida. Espírito Santo de Deus, alinhe agora este lugar, Senhor Deus, que venha uma manifestação do Senhor, vai anjos de cura, vai liberar este lugar, sobrando o Senhor em nome de Jesus. Pai, Deus, nesta noite, Pai, nos seja curado, restaurado para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós depositamos o Espírito Amassou que andará bastante. Bagaçui andará bastante que andará. Amassou que andará. Em nome de Jesus. Muitas vezes, meus queridos, eu sei que muitos de nós queremos falar em língua. E a gente, muitas vezes, na hora, você não fala. Mas vou dar uma chave aqui para vocês, tá? Vocês começam a sonhar que estão falando em línguas. É porque vocês já foram ativados. E o que vocês precisam é praticar. Começam a praticar, né? E a língua de vocês vão ser solta. Assim aconteceu comigo. Outro dia eu sonhava. E ali o Senhor mostrou, já tinha sido ativado. Amém? Mas os anjos do Senhor continuam trabalhando na vida de vocês, em cada casa, em nome de Jesus. E vocês, a partir de hoje, algo no mundo do Espírito foi ativado. Vocês começarão a ter sonhos espirituais, vocês começarão muitos a ter visões espirituais, porque o Senhor, nesse dia, acendeu essa centelha no seu coração. Marcelo, aproveitar que vocês estão
pedir ele para passar, depois nós vamos orar e eu quero explicar a vocês um pouquinho sobre a festa de Natal, tá? O pessoal que está em casa, aguardar só um pouquinho que eu quero explicar para vocês. Tem um irmão aqui atrás, Deus mostrava um anjo do lado dela, ela está sentada aqui. Eu vi um anjo tocando com sangue. Eu não sei se você faz tratamento, se tem alguma coisa nessa questão de sanguínea, mas eu via, mas depois, no tempo tudo, orar para você se quiser também. E Deus estava trocando com sangue. Eu via como se fosse vários aparelhos ligados em você, e o anjo de Deus trocava o seu sangue e colocava no outro. Eu não sei se é a questão de anemia, essas coisas assim, mas Deus estava renovando o sangue, tá bom? Já sabe muito Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela manifestação do Senhor sobre este ambiente. Pai Deus, que começou a boa obra, Ele é poderoso para concluir. O Senhor venha completar a tua obra na vida de cada um, em cada coração, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor possam continuar trabalhando neste ambiente e na casa dos teus filhos, para que essa palavra, Senhor, venha se cumprir. O Espírito do Senhor sendo derramado, Senhor, sobre os jovens, sobre as crianças, mas sobre os idosos, porque é promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora eu gostaria que vocês se sentassem. Deus tem colocado no nosso coração. Esse é o projeto, o coração de Deus para este ministério, é o Elion. Nós estamos restaurando. Lá em Atos vem falando que Jesus, Yeshua, ele volta na restauração de todas as coisas. E com o tempo, veio uma mentalidade grega romana, que foi entrando nas igrejas, e tudo aquilo que Deus deixou para nós, aquilo ali foi sendo trocado por uma mentalidade grega. Muitas vezes as pessoas, a gente ouve falando por aí, agora estão judaizando a igreja, viraram judeus. Não. Eu pergunto para vocês, Jesus, ele era grego? Não. Ele era romano? Não. Jesus era? Judeu. A Bíblia foi escrita, essas pessoas que nós vemos, de Gênesis e Apocalipse, eles eram gregos? Não. Eram romanos? Não. Eles eram? Judeus. Então, a Bíblia ela foi escrita para os judeus. Quando fala bem assim, e para nós, quando fala que nós fomos enxertados em Israel, é justamente porque esse entendimento que Deus deixou, a revelação que Deus deixou para eles, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas, nós somos enxertados nesse entendimento. Quando a Bíblia fala bem assim, que no final dos tempos, nós devemos olhar para Israel, porque lá é o relógio, o que Deus quer dizer com isso? Porque os tempos e as estações, o calendário bíblico, as festas bíblicas vêm de onde? De Israel. Por isso os nossos olhos precisam estar voltados para Israel. A Bíblia diz que é de lá que nós vamos ver os sinais. E aí o que acontece? O inimigo foi e trocou tudo isso. Colocou na igreja uma mentalidade grega, romana, como se a Bíblia foi escrita para os gregos, e romanos, como se Jesus fosse um grego ou romano. E aquilo que o Senhor nos ensinou, e Yeshua veio para confirmar, foi ficando de lado. Então, nós temos, para quem está nos visitando, a Bíblia fala de um calendário bíblico, e a Bíblia fala também das estações bíblicas, assim como nós temos aqui um calendário gregoriano, existe na Bíblia, deixada pelo Eterno, um calendário bíblico, aonde este calendário é justamente para quê? Para estabelecer o reino do céu aqui na terra. Nós precisamos entender que Jesus ele veio para nos salvar, mas também para estabelecer o reino, o governo dele aqui na terra. Tanto que ele fala mais de reino do que de salvação. Ele vem dizendo: o reino de Deus é comparado a uma dracma perdida, o reino de Deus é comparado a uma pérola. Quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino. Não é isso? Porque ele veio para estabelecer o reino. E é estabelecido através deste calendário, através dessas festas bíblicas. Nós temos ao todo 7 festas bíblicas que foram estabelecidas pelo Eterno. E Jesus, Yeshua, ele participou de todas essas festas bíblicas. Porém, foram acrescentadas quais são essas festas bíblicas? Para quê? Elas apontam para a primeira vinda de Yeshua e para a segunda vinda. E ela alinha as nossas vidas ao Eterno.
Ela alinha as nossas vidas a Deus, ao Criador. Então são 7 festas bíblicas, inclusive no dia em que o povo estava ali no cenáculo, quando nós falamos de Pentecostes, era uma dessas festas bíblicas que eles estavam ali para comemorar. Nessas festas bíblicas, portais do âmbito do Espírito, elas se abrem para nos abençoar. Por isso, lá em Deuteronômio 28, vem dizendo que se nós estivermos em obediência, nós não precisamos correr atrás das bênçãos, são elas que correm e nos acompanham. E muitas vezes não nos acompanham por quê? Porque nós não temos o entendimento e não praticamos, o que foi deixado pelo Eterno para nós como bênção nas nossas vidas. Então são 7 festas bíblicas, mas tem 2 festas bíblicas que foram acrescentadas, que é a festa de Purim, Qual é a festa de Purim? Foi quando foi feito Ramã, fez aquela forca, para destruir ali Mardoqueu, o povo de Israel, e o Senhor entrou como sobrenatural, um decreto ali, que foi estabelecido para que aquele decreto de morte fosse extinto. E todo ano, nessa data, esse mesmo portal abre, onde novos decretos podem ser estabelecidos sobre a nossa vida. E a outra festa é a festa de Hanukkah. E é essa festa que nós vamos comemorar agora, no dia 14, às 18 horas. Começa no dia 14, às 18 horas, amanhã, justamente, e termina no dia 22, às 18 horas. O que é essa festa de Hanukkah? Mais uma vez, qual, gente, é o projeto do inimigo, desde o princípio? Impedir que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Deus havia separado a nação de Israel com um propósito muito glorioso. Deus preparou aquela nação, Deus entregou a Torá àquela nação, a revelação àquela nação. Tanto que algumas revelações, às vezes, os visitantes podem não ter ainda esse conhecimento, mas nem tudo. Oi? Leia o meu livro. Isso. Josi tem um livro que explica muito bem. Depois, se vocês quiserem adquirir, R$19,90 online. Mas nem tudo está aqui nessa Bíblia. Existe uma Bíblia oral, que foi escrita, que foi entregue, uma Bíblia oral. Quando foi entregue essa Bíblia, no Monte Sinai, os mandamentos, foi entregue uma Bíblia oral. E essa Bíblia, quem tem acesso é justamente o povo judeu. Só que com o passar do tempo, para que essa Bíblia não se perdesse, eles então, essa Bíblia oral, que ela não era escrita, para ela não se perder, ela então os rabinos passaram a escrever, transcrever aquilo que Deus havia entregue. Então tem muitas revelações que completam. Quando você tem esse entendimento, eu vou dar uma chave para vocês que estão nos visitando nessa noite. Yeshua, Jesus, Yeshua é o nome original, Yeshua, ele tinha a mente de quem? Ele tem a mente de quem? Sião. De Sião. Ele fala, eu tenho, ele tem a mente de Sião. Então, a mente da palavra de Deus, a revelação verdadeira, não é a mente grega romana, mas é a mente de Sião. Por isso, quando fala assim, Paulo fala, eu tenho a mente de Cristo, ele está dizendo, eu tenho a mente de Sião. Então você precisa orar ao Senhor e pedir para que você tenha a sua mentalidade de Cristo, a mentalidade de Sião. Então essa festa de Hanukkah, o que aconteceu? Mais uma vez, eles vieram, os gregos, e tentaram tirar a cultura do povo de Israel. Tiraram o povo do templo, proibiram o povo de realizar o Shabat, proibiram o povo de fazer sacrifícios no altar do templo. E aí eles começaram a profanar o templo, até porco eles estavam sacrificando no altar. Então Deus naquele tempo levanta um remanescente. Deus sempre levanta o remanescente. Agora Deus está levantando o remanescente para trazer novamente o verdadeiro entendimento da palavra de Deus nesse tempo para a igreja, que foi roubado da igreja durante muito tempo. Então, o que acontece? Aquele grupo, que era um grupo pequeno, eles se juntaram ali para que pudessem guerrear contra aquele grande exército que estava vindo para roubar deles o templo e a cultura que Deus havia estabelecido para Israel. E esse grupo de pessoas, então, eles eram os macabeus, ajuda bem, eram os macabeus. Eles então conseguiram vencer a batalha. E eles não venceram por mãos humanas,
porque com as mãos deles eles não teriam condições, foi o braço de Deus. E ali, quando eles foram para o templo, para poder fazer a limpeza do templo, é estabelecido na Torá, que é a Bíblia, a palavra de Deus, principalmente lá em Levítico, que para que eles pudessem acender a menorá, né? Para quem não conhece, a menorá, essa é mais pesada. A menorá é essa aqui, olha, ela tem 7 braços e ela representa a emanação dos 7 Espíritos de Deus. Cada braço desse é uma representação, uma emanação, que está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3. Espírito Santo, Espírito de poder, sabedoria, conhecimento, entendimento, fortaleza, tá? E aí, essa menorá, ela só poderia ser acesa com um azeite puro. E este azeite, né, ele demorava 8 dias para ser feito. E eles então, mexendo ali, vasculhando, eles encontraram uma botija pequena de azeite. E este azeite, depois de pronto, ele precisava passar pelo sacerdote para selar, mostrando que aquele azeite era mesmo puro. Eles então pegaram aquela botija pequena e colocaram na menorá, sendo que ela só daria para mais ou menos um dia. Mas eles confiaram na provisão de Deus. E aí, eram 8 dias para se fazer o azeite puro. E a menorá ficou ali acesa, o que era para demorar um dia, ficou 8 dias a menorá acesa. O Senhor multiplicou o azeite. Nos 8 dias, o azeite puro já estava pronto. E aí poderia ser colocado na menorá. Então, esse é um dia onde, no âmbito do Espírito, esse portal está aberto. E que portal é esse? É um portal onde você vence batalhas. Porque, assim como os macabeus, eles sendo um exército menor, Deus enviou anjos para batalhar por eles. Nesse tempo, Deus também libera anjos para batalhar por você. São problemas na área da saúde, na área familiar, na área das finanças. Deus envia anjos para batalhar por você. Esse portal está aberto. Aleluia. E o que também mais se alinha nesse portal? É um tempo de multiplicação. Assim como Deus, ele multiplicou um pouco que ele tinha de azeite, é um tempo também do Senhor multiplicar nas nossas vidas, na nossa saúde, nas nossas finanças. Então, essa festa de Hanukkah, né? Ela foi acrescentada. Eram 7 braços e aqui agora passa a ser 9 braços. Por quê? São 8 dias, né? Mas também representa as 2 festas que foram acrescentadas, que é a festa de Purim e a festa de Hanukkah. Como acontece o acendimento, né? Essa vela, essa velinha aqui, ela representa, ela é coloridinha. As festas de Hanukkah, né, são essas velinhas coloridinhas. E elas representam o azeite que foi colocado. Então, o que nós fazemos? Nós acendemos um, né, que é chamado de servo, que é esse aqui. E este servo, ele faz menção a quem? Yeshua, Jesus, o servo, né, que veio para servir a todos. E essa vela aqui, nós tiramos ela e acendemos aqui no primeiro dia. E aqui, o que nós fazemos? Nós celebramos na presença do Senhor e ativamos aqui as bênçãos do Senhor de multiplicação, né, sobre as nossas vidas, né, a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. E para cada um desses dias há uma bênção que é ativada, né? Eu estou colocando lá no grupo, mandando para algumas pessoas individuais, mas todos os dias, 18 horas, né, no pôr do sol, quando no relógio de Deus o dia muda, nós vamos acendendo da esquerda para a direita, cada uma dessas velas, chamando aqui a presença do Senhor e as bênçãos que são designadas para nós neste tempo. Então, essa é a festa de Hanukkah. E essas festas, elas servem justamente para nos alinhar ao Eterno, tá? Então, eu sempre falo aqui, a minha parte é instruir. E quando o Senhor, Ele foi me dando, tá? O próprio Eterno foi me dando essas festas, essas instruções, eu ainda não tinha este entendimento. Quando eu comecei a praticar junto com a minha família, nós conseguimos romper em várias áreas de nossa vida, tá? Então eu estou aqui ensinando a vocês. Este ministério, ele caminha dentro deste ensinamento das festas bíblicas, do calendário de Deus. E você, né, que quer aprender conosco
a andar dentro do tempo, das estações, do calendário de Deus, você vai ver como é extraordinário. Cada mês nós temos as bênçãos que Deus tem para nós. São 12 frutos, um fruto para cada mês. Isso que são os frutos das tribos que nós temos, as 12 tribos, né, de Israel. E também, para cada mês, existe um trono opositor, antagônico, que trabalha contra as nossas vidas. E nós combatemos através das bênçãos das tribos. Amém, gente? Pessoal que está online, a gente continua se falando, eu estou à disposição, as pessoas que estão aqui, que querem participar. No próximo sábado, nós estaremos aqui, se eu não me engano, é dia 20? Nós estaremos aqui fazendo a festa de Lucas, como ela deve ser. Certo? Então, vocês que querem participar conosco, venham para celebrarmos junto a festa das luzes, né? E Jesus e Yeshua, ele participou da festa das luzes. Vocês podem ver, lá em, só para a gente finalizar, que eu não quero desgastar vocês, mas lá em João 10, 22, ele fala que Jesus participava dessa festa. Quando Jesus estava ali no alpendre de Salomão, Jesus fala assim, olha, eu sou a luz do mundo. Ele vem dizendo o quê? Que eles estavam comemorando a festa da Hanukkah, da provisão, o azeite que não se findou, a luz que permaneceu acesa. E ele é a luz do mundo. E quem crê nele não anda em trevas. Ele participava de todas essas festas. Os discípulos participavam de todas essas festas. Depois que Yeshua partiu, deixou a igreja, continuaram participando dessas festas. Até que o inimigo veio, entrou dentro da igreja, nós conhecemos a história de Constantino e foi roubado isso. Por isso a igreja foi perdendo o poder. Por isso a igreja foi deixando de curar, foi deixando de libertar os prodígios no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja deixou de obedecer aos princípios bíblicos. Amém, gente? Amém? Eu vou pedir agora o Heraldo que esteja orando. Pastor Heraldo, fazendo a bênção do sonho. Então, façam assim, gente, com as mãos para receber. Senhor, em nome de Jesus, eu venho abençoar a vida de cada um dos seus filhos que estão presencial e online. Pai, que as bênçãos do Senhor, as bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores, esteja sobre cada um dos seus filhos. Pai, que eles venham ter uma semana sobrenatural. Que os anjos do Senhor, ó Pai, que ativaram eles nessa noite, possam continuar dando a eles sonhos proféticos, vindo da tua parte, Pai, em nome de Jesus. Para que eles possam, Senhor, desfrutar de algo extraordinário vindo da tua parte. E agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua shalom. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Quero agradecer ao casal. Vocês são de alguma igreja? Tchau para o pessoal do online. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, a casa